Bom dia a todos. Vamos fazer mais um React. Dessa vez, Jones Manuel comentando por que André Roncalha não é comunista, ou seja, ele está comentando um vídeo. Ou seja, esse aqui vai ser um react de um react. Que, aliás, foi o mesmo que a gente iniciou com o podcast, com o Cog, só que não deu tempo de concluir. Então vamos lá a esse react, né? E hoje é comunismo e tradição, um diálogo crítico com André Roncalha. Antes de começar a ter mais vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. André Roncalha foi dar uma entrevista para o Flow Podcast junto com o Eduardo Moreira, uma entrevista longa, tem vários trechos interessantes e muita gente me pediu um react de um trecho que é o André Roncalha falando por que não é comunista. É um trecho muito bom, acho que vale a pena a gente refletir algumas coisas. E aí vamos aqui fazer uma conversa, um diálogo sobre esse trecho. Né? Antidemocrático. Você concentrar essas oportunidades apenas na mão de quem acumulou riqueza, seja por herança ou porque teve acesso a algum monopólio. O Alan Shirikusai. Caralho. Queria saber se o André podia explicar melhor o motivo dele não ser comunista. É uma decisão política ou essencialmente mais ideológica mesmo? Pergunto isso, pois ele tem uma proximidade muito grande com o marxismo, mas nunca ouvi explicar quais são as discordâncias. Eu essencialmente não tenho nenhuma discordância com o marxismo, na essência de que o capitalismo depende da taxa de exploração, do trabalho, que ele gera mais valia, isso eu não tenho muita diferença com isso. Eu acho que talvez seja uma questão de posicionamento perante a política. Então, eu considero os comunistas muito ansiosos. Eu brinco com ele e falo, o pessoal que quer resolver tudo muito rápido e destrói tradições e vai derrubando tudo que está no caminho. Veja, gente, aqui é necessário fazer a primeira nota metodológica. O André diz que concorda. Bom, aqui tem uma questão. Se o André Roncalha não é comunista, como é que ele concorda com tudo que o Marx fala não sendo uma área? Estranho, né? Mais ou menos como aquele fulano que se diz, não sou corintiano, mas vai no jogo do Corinthians, torce pelo Corinthians e diz que não é corintiano, né? Meio estranho, né? Bom, vamos acompanhar. Concorda, né, com a economia política marxista, exploração, mais-valia e por aí vai. Mas veja, gente, o marxismo, ele é um todo, viu? O fundamento da teoria marxista é compreender que a dinâmica de uma sociedade é dada fundamentalmente pelas suas relações de produção, pela forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida. Isso significa, concretamente, que o centro da crítica marxista ao capitalismo é a crítica da economia política. Mas, uma das categorias centrais do marxismo é a categoria de modo de produção, que entende que a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida, a forma como se produz a riqueza, como se divide as relações de propriedade, como se estrutura a divisão social do trabalho, como se faz a repartição da riqueza socialmente produzida, condiciona uma superestrutura, né? Uma dinâmica de estruturação do poder político, da institucionalidade, da consciência, da ideologia, da cultura, da família, das relações de gênero, e etc, etc, etc. Ou seja, não dá para você dizer assim, concordo com a tese da mais-valia, mas discordo com a tese do caráter de classe do Estado. Concordo com a tese da concentração de propriedade dos meios de produção como elemento central da sociedade, mas discordo da tese da luta de classes. Veja, não dá. O marxismo é um todo coerente, articulado, em que a crítica da economia política é a base geral da crítica ao capitalismo e que tem consequências derivadas que não dá a nível de peso de incoerência de você negar. Não dá para dizer assim, eu concordo com a crítica de Marx ao capitalismo, mas eu acho que não existe luta de classes. Porque na crítica de Marx da economia política ao capitalismo está ali inscrita a tese da luta de classes, a necessidade da revolução, o caráter de classe do Estado, a forma jurídica burguesa, tudo isso está inscrito, inclusive, no Capital. É por isso que, por exemplo, vários pensadores e pensadoras fazem trabalhos do tipo a crítica à forma jurídica no Capital e extraem do livro 1 do Capital, principalmente, mas não só, a crítica à forma burguesa do direito, que está ali. Ou então a teoria do Estado no livro 1 de Marx. Ou então como Marx pensa a estruturação de classes. Ou então a teoria da religião. Eu recentemente comprei um livro que debate a teoria da religião que está ali inscrita em fragmentos no decorrer do Capital, sabe? Então, o marxismo é um todo. Não dá para você selecionar as partes, claro, dado o ponto de vista acadêmico, né? Se você repartir Marx, sair fatiando Marx como se fosse um queijo suíço. Assim, se você concorda com a crítica da economia política ao capitalismo, isso tem consequências políticas inescapáveis, né? Então, o Jones Manuel falou, então, que o Marx, né, o marxismo escreveu em um todo, né, uma doutrina completa,
uma visão de mundo completa, né? Uma visão de mundo completa e que não poderia ver as partes. Isso aí eu concordo com o Jones Manuel. O Marx foi extremamente arrogante, então ele pretendeu e disse, né, com outras palavras, dizendo que ele achou a solução do pensamento, da lógica e tal, lá numa frase extremamente arrogante. Agora me perdeu aí as palavras que ele usou exatamente. Então, realmente, ele fica estranho, né, uma pessoa se declarar marxista clássico, né, e ser contra uma parte do que Marx ensinou, já que o sistema de marxista é fechado, é amplo, é total e tal, é completamente avesso à religião. E todo o sistema do Marx é em cima da base da infraestrutura, que são tudo relações econômicas, relações materialistas que geram a superestrutura, religião, pensamento, cultura, arte, etc. Né? E aí, mudando a infraestrutura, muda a superestrutura. Essa é a visão de Marx. Né? Bom, feito esse esclarecimento, então parece que aqui o Jones Manuel tem razão aí na exposição dele. Para poder, né, avançar rapidamente na direção da revolução. Eu já tenho, talvez por uma questão até de classe, né, e eu já sou mais paciente nesse sentido. Respeito mais a tradição, no sentido de que eu acho que existe uma memória institucional, convencional na sociedade, e você vai derrubando as paredes e aquilo que limita conforme for tendo consenso social com relação à obsolescência, né, daquela determinada instituição. E aí por isso que eu, nesse caso, sou muito mais tolerante com os reveses que um governo progressista tem do que as pessoas comunistas, que em geral tem, né? Veja, gente, esse ponto também é muito interessante, né? O André, ele fala que os comunistas são meio que apressados, que não respeitam e por aí vai. A gente pode entender tradição de diversas formas, né? Sem entrar numa profundidade teórica da definição, vamos entender a tradição como um conjunto de determinadas relações materiais, simbólicas ou culturais que tem uma continuidade histórica e conformam, numa determinada época, um traço distintivo da forma com que um povo se organiza. Então, por exemplo, carnaval é uma tradição, né? Carnaval é parte da identidade cultural brasileira, é algo que mobiliza não só o poder público burguês, como amplos setores da massa trabalhadora. Assim como é uma tradição, gente, a concentração fundiária no Brasil, né? A concentração de terras. O Brasil, a ideia de Brasil nasce com o processo colonial, que já reparte as terras aqui, exterminando os povos indígenas em capitanias hereditárias, em Seis-Marias, e depois a concentração fundiária segue toda a história brasileira até hoje. Racismo é a tradição no Brasil. Né? A altíssima concentração de renda, riqueza e propriedade é um dos níveis mais altos de desigualdade social do planeta há muitas décadas, também é uma tradição brasileira. Então tem tradições brasileiras que precisam ser quebradas, que precisam ser destruídas, que precisam ser confrontadas. Assim como é que é uma tradição brasileira, por exemplo, a violência policial contra a população negra. Né? Vamos lembrar que boa parte das polícias no Brasil foram criadas para perseguir escravizados fugidos. E até hoje as principais vítimas da violência policial no Brasil são pessoas negras, sabe? Então, assim, há tradições que vão ser quebradas. Outras, evidentemente, a gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, o Brasil, desde sempre, é também um país profundamente religioso, né? Então, eu não acho que, por exemplo, todo mundo tem que virar ateu para a gente ter uma revolução socialista. Eu também já debati com vários camaradas, já teve vários enfrentamentos sobre certa cultura de ateísmo militante. Irmão, estou pouco preocupado se você acredita em Deus, em Alá, em Maomé, por aí vai. Eu quero que você acredite na Revolução Brasileira e se organize para a construção do socialismo. Então aqui o Jones Manuel disse, né, fez um compilado de tradições, só que parece que essa abordagem não está muito correta, porque ele misturou tradições de ordem cultural, como o carnaval, tradições religiosas, como o catolicismo, e aspectos de hábitos econômicos ou hábitos de produção, ainda coisas relacionadas à polícia. Então ele misturou coisas que não deveriam ser misturadas para uma análise sistemática. Agora, como é que o Marx veria tudo isso? O Marx odiava a tradição, né? Porque como ele pugnava por um mundo novo e uma nova forma de relação de produção, todas as tradições iam desaparecer depois. O comunismo, somente na fase comunista, pós-socialista, ia ter um novo mundo com uma nova visão, tudo a religião ia desaparecer. Então, o Marx era um fulano extremamente contra a tradição. A tradição, para ele, pertencia à superestrutura e ia desaparecer um dia. Agora, os comunistas aqui no Brasil, por estratégia, estão vários, né, falam, não é só o Jonas Manuel, falando que o aspecto religioso não tem importância na luta pelo comunismo. Tem sim, tem, porque o Marx tinha aversão à religião. O Lenin disse que o beabá do comunismo é a luta contra a religião.
O Marx disse que quando viesse uma nova sociedade, a religião ia desaparecer. Então não tem como harmonizar a religião com o comunismo. Os comunistas querem esconder esse fato justamente para ludibriar, enganar os religiosos. Então eles querem ter mais massa de manobra, então eles não querem tocar nesse ponto sensível que é a religião. Mas o comunismo clássico, ele odeia a religião, que isso fique claro. Não dá para harmonizar religião com o marxismo, é um ou outro. Isso é expresso Marx, Engels e Lenin. E volto a dizer, Lenin disse que a luta contra a religião é o beabá do marxismo. A visão que você tem do plano espiritual simplesmente não me interessa, tá ligado? Não me interessa. Eu quero que você acredite no marxismo e na revolução. Se você, em paralelo, acreditar em Maomé, em Buda, em Xangô, em Exu, em Allan Kardec, não sei o que, suave, tá boa. Inclusive, é por isso que eu tenho muito cuidado na hora de fazer a crítica de religiões. Se vocês repararem, eu raramente falo de cristianismo, ou de protestantismo, ou de catolicismo, ou de islamismo. Eu falo fundamentalismo religioso. O problema é com a ideia de que as pessoas vão se determinar fundamentalmente na sua compreensão de mundo a partir da religião, né? Então, a pessoa vai se entender muito mais como evangélico do que como trabalhador e trabalhadora, um evangélico que vai ser guiado por um pastor reacionário como Silas Malafaia, sabe? Mas não tem problema nenhum você ser evangélico não, viu, gente? Inclusive, eu acho que o pressuposto de um partido revolucionário com inserção na massa é ter quadros políticos que sejam do candomblé, da Umbanda, que sejam protestantes, que sejam católicos e que tenham uma religiosidade popular múltipla e por aí vai. Zero problema, zero questão. Então, veja, que tradição a gente está falando? Se a gente estiver falando de tradições em que é preciso ter cuidado e mediações na hora de se apresentar para não dificultar a organização da classe trabalhadora, é verdade. Então, por exemplo, eu acho muito válido mesmo, o debate no veganismo marxista, e eu tenho certos colegas que estão estudando, produzindo e vem me apresentando cada vez mais. Eu estou cada vez mais simpático à ideia. Só que eu acho que é preciso ter muito cuidado na hora de colocar isso na frente, a forma como você apresenta para a classe trabalhadora, porque há um ethos cultural muito forte no Brasil de que ter dignidade, estar bem de vida significa comer carne. Então, por exemplo, é necessário ter um debate concreto, sério, responsável sobre as formas que você vai mediar esse debate, sabe? Então, assim, a gente não pode colocar na frente de, para decidir se você quer ou não construir uma luta pela revolução, você tem que decidir se você come carne ou não, se você acredita em Deus ou não. Não, a gente não pode colocar isso na frente, tá ligado? A gente tem que arrumar meios de construir coesão da classe trabalhadora, de organizar a classe trabalhadora convivendo com as múltiplas identidades, com os múltiplos conflitos, com as múltiplas contradições, buscando o máximo de unidade da classe. Então, a ideia de que os comunistas não respeitam a tradição, a memória institucional, veja, depende. Porque, por exemplo, memória institucional, eu já falei, né, para vocês, dando exemplo. O Brasil é um país que vive há mais de 500 anos uma intensa concentração fundiária. A memória institucional da regulação da agricultura no Brasil, da produção no campo, é uma memória moldada para a concentração fundiária, para a monocultura, para a exportação. Então, aí de novo ele está insistindo nesse negócio de tradição que parece que conceitualmente não está correto. Agora só o que faltava marxismo vegano. Marxismo vegano, era só o que faltava. Tempos difíceis, viu? Mas, de novo, ele vem com essa conversa aí sobre religião. Isso aí não é verdade. Eu já vou repetir. Segundo o Lenin, o beabá do marxismo é a luta contra a religião. Não dá para harmonizar. Os comunistas dizem isso só para atrair as pessoas religiosas, só para usá-los como massa de manobra. No dia que se o Brasil vir acontecer, Deus nos livre, uma revolução marxista, vai ter perseguição religiosa, assim como teve, tem em Cuba, e assim como está havendo na Nicarágua, né? Então, Nicarágua, padres, igrejas estão sendo fechados, padres estão sendo presos, então não se iludam, vai ter massacre contra qualquer religioso, contra pessoas que acreditam em Cristo, e em outras religiões também, aí todo mundo vai ser perseguido, porque a essência do marxismo é o materialismo, olha o nome, materialismo dialético. Não tem espaço para religiosidade, esqueça, não dá para harmonizar, certo? Então eles estão falando isso só com medo de agradar, colocar o Marx numa roupagem mais amigável, seduzir as pessoas que têm religião, não dá para harmonizar. Para a dinâmica continuada e modernizada do plantation. Então, por exemplo, essa memória institucional, ainda que exista algumas instituições do Estado brasileiro que buscam construir outra lógica, ainda que a gente tenha, por exemplo, cursos de agroecologia, que tentam pensar uma produção agrária diferente da lógica do agronegócio, essa memória institucional precisa sim ser destruída, né? Mas, fora isso,
O André, ele coloca uma coisa muito válida, ele fala assim, ó, talvez seja meu posicionamento de classe. É verdade, André. Acho que você acerta muito, você entende a crítica da economia política marxista, mas você tem dificuldade a aderir a uma posição política comunista por causa da sua história de classes. E tudo bem, inclusive, muito honesto, muito qualificado teoricamente, ele mesmo reconhecer isso, saca? Tem um vídeo no canal, Ser e Sentir. Eu faço um debate a partir do Louis Althusser, né, num famoso texto dele, uma entrevista, A Filosofia como Arma Revolucionária. O Althusser fala a diferença entre os intelectuais e os operários, né, que os operários têm facilidade para entender, como o André entende, mas têm dificuldade para sentir a necessidade da revolução, sentir o objetivo último do marxismo, que é a conquista do poder, e ter essa ideia como guia da sua vida, da sua militância política, né. E vem aquela coisa, aquela xaropada de consciência de classe, né? Então, segundo as falácias marxistas, cada classe social deveria pensar de um jeito. Se não pensa, tem algum problema. Então, o operariado é obrigado, na visão de Marx, a pensar de um jeito. Se ele não pensa desse jeito, ele tem algum problema, ele está alienado, ele tem que ter consciência de classe. E aí, depois, esse outro autor usa a expressão tem que ter sentimento de classe. Então, é aquela velha lenga-lenga marxista, né? O Marx sabia mais sobre o operariado do que o próprio operariado. O Marx, você viu o porta-voz dele, o Marx sabia melhor das intenções e das vontades do proletariado que os próprios operários. É ridículo, né? Então, veja, não é que os comunistas não respeitem as tradições, não é que os comunistas não conheçam o que é o folclore popular, a consciência popular. Algumas tradições podem e devem ser preservadas. Eu, por exemplo, acho muito interessante as religiões de matriz africana, como elas conseguem manter uma unidade, uma coesão, um senso de solidariedade, de comunidade, e é uma coisa para se estudar, para se aprender, para ser um elemento para se reivindicar na hora de pensar a construção do socialismo brasileiro. É uma coisa massa, tá ligado? Tipo assim como é muito interessante toda a organização popular, todo o trabalho, toda a paixão que está inscrita em festas como o Carnaval e como São João, a forma como se preserva a memória de tradições culturais da nossa classe. Isso é uma coisa, inclusive, para ser potencializada, defendida e expandida na construção do socialismo. Mas outras tradições não, percebe? Acho que normalmente por aí o debate. Não, mas tem que peitar e direto, né, confrontar o poder de uma maneira que tem até o símbolo do confronto. E eu, como eu já vivi na Faria Lima, eu já trabalhei na Bolsa de Valores, eu tive ali, talvez, eu não estou falando que eu estou certo, né, mas é a minha percepção, eu senti um pouquinho o que é o peso do poder econômico, o peso do poder político. Então eu sei que qualquer mudança mais abrupta na sociedade, que ela não tiver um respaldo na sociedade amplo, para que o povo realmente sustente aquilo, dificilmente ela vai se sustentar, e, em geral, o que acaba é que os ricos encontram uma maneira, né, de resgatar ou restaurar o seu poder e, muitas vezes, agravar a exploração sobre a sociedade. Então, nesse sentido, é uma visão, assim, em termos de propósito e de fim, eu estou com os comunistas, mas talvez em termos de meios eu sou, né, mais moderado sobre como que a gente chega lá. E aí, eles corretamente podem alegar que essa minha posição impede que a gente chegue lá. Aí eu discordo, eu acho que a gente pode chegar lá por outros meios, e talvez essa seja a principal diferença. Mas acho que no que diz respeito à leitura do sistema, que é o que em geral me colocou, né, na proximidade com eles, as pessoas me ouviam falando sobre geopolítica, sobre a questão do sistema, falavam, pô, o André é comunista, né? E tem realmente essa proximidade em termos de leitura, mas em termos de procedimento e de política a gente é diferente. O Ian. Veja. Então, aí o que está aparecendo é que o Roncalli, então, ele adora o marxismo, e a única coisa é apenas uma diferença de método, de espera, ele é mais paciente, os marxistas seriam mais exaltados. Só isso. Então, ele, na realidade, é um marxista. Então. Aqui tem uma contradição no argumento do André, porque ele fala que, por ter trabalhado na Faria Lima, na Bolsa, no mercado financeiro, ele conhece o poder econômico da burguesia. Mas veja, André, é justamente por causa disso que a gente defende a revolução. Porque o capitalismo, no geral, ele já dá possibilidades de reformas muito limitadas. O capitalismo na periferia do sistema capitalista, o capitalismo dependente, as possibilidades de reforma são menores ainda. Não à toa, eu estou muito lendo Darcy Ribeiro, né? Porque eu vou escrever um artigo para um livro coletivo que vai sair, até mês que vem para mandar. E Darcy Ribeiro está nos anos 70, 80, falando de fim da fome, de fim do desemprego, de acabar com o analfabetismo, de fazer reforma agrária, de universalizar saneamento básico. 40 anos depois, nada disso aconteceu, pô. E aí, veja, gente, a gente tem que estar falando de reformas muito radicais, né? Porque assim, cá entre nós, universalizar saneamento básico e acesso à água é um negócio assim, sabe? Pô, bem de boa, assim, um negócio bem basicão. Acabar com o analfabetismo, a Argentina fez isso tipo 50, 60, 70 anos atrás, tá ligado? Então, isso não aconteceu. É justamente a força
econômica da burguesia que impede, inclusive no capitalismo brasileiro, a possibilidade mínima de reformas sem um processo revolucionário. Então, vou dar um exemplo para vocês, como eu estou citando muito Darcy ultimamente, vou até ler de novo, eu já li em outros vídeos do canal um trecho do livro Povo Brasileiro. Aí Darcy Ribeiro, né, na página 22, próximo de morrer já e tal, uma das últimas reflexões da vida, Darcy diz: não é impensável que o reordenamento social se faça sem convulsão social, por via de um reformismo democrático. Mas ele é muitíssimo improvável nesse país em que uns poucos milhares de proprietários podem assabarcar a maior parte de seu território, compelindo milhões de trabalhadores a se urbanizarem para viver a vida famélica das favelas, por uma força de manutenção de velhas leis. Cada vez que um político nacionalista ou populista se encaminha para a revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam para a repressão e a força. Então, assim, na real... Lembrando que o Darcy Ribeiro era ligado ao Brizola, né? Então era aquela linha esquerdista, né, chata, demagógica, né? Olha, o esquerdista lá de antigo também, tipo Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, era um tédio completo. Ler essa turma era tedioso até não poder mais, né? O Jones Manuel falou assim, capitalismo periférico. Exatamente uma linha que o Florestan Fernandes, né, trabalhou, e depois um dos pupilos dele, o Fernando Henrique Cardoso, né, que aí interpretou então o terceiro mundo e o chamado capitalismo periférico numa linguagem marxista. Tudo errado, obviamente, né? O marxismo sempre é errado. Mas o marxismo, a revolução é abrupta, né? Então, o Marx defendia a tomada então de poder pelo proletariado de forma abrupta. Esse progressismo aí é incompatível com a visão revolucionária, né? É lógico que um outro marxista esquerdista faz aí uma leitura aí diferente, mas no marxismo clássico a mudança seria feita de forma abrupta e não progressiva. Gente, na real, o que a história brasileira mostra é que a classe dominante é contra-revolucionária e contra-reformista. Isso está lá, inclusive, em Florestan Fernandes e tal. A ideia de que a gente vai acumulando reformas até chegar numa mudança qualitativa do sistema, isso deu errado, gente. Isso foi tentado no Brasil. Ele usou aqui uma coisa baseada em Engels, né? Que Engels dizia que mudanças quantitativas, né, gerariam depois uma mudança qualitativa. Por isso que ele faz um certo progressismo aí na sociedade brasileira, geraria uma revolução, né? Esse é bem o pensamento de Engels, baseado nas 3 leis da dialética, que são ridículas, né? Brasil, nos anos 80 e 90, né? O PT tinha muita essa estratégia, até certo ponto o trabalhismo brisolista também tinha essa concepção, o próprio PCB e o PCdoB, os comunistas na época, não o PCdoB até hoje, né? Mas o PCB e o PCdoB tinham essa visão também, né, de primeiro a gente garante fortalecer a democracia, a luta pelo desenvolvimento nacional e tal, para depois criar as condições para o socialismo. Isso deu errado. Então, a ideia de que a burguesia é muito forte, por causa disso não dá para ser revolucionário, temos que lutar por mudanças graduais, na verdade, ela é uma contradição em termos, porque se a burguesia é muito forte, isso inclusive diz que até para fazer reformas civilizatórias básicas, como garantir água e saneamento básico para todo o povo brasileiro, a gente precisa da conquista do poder político. Para garantir coisas básicas como escola universal e digna para todas as crianças, adolescentes e fim da fome, a gente precisa da Revolução Brasileira. Por quê, gente? Eu sempre faço essa provocação, né? A gente nunca resolveu nenhum dos problemas fundamentais de fome, de desemprego, de falta de moradia, de falta de abastecimento de água, de transporte de qualidade, de acesso à cultura universal, etc, 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 etc. Vem cá, é coincidência que tendo político de esquerda, de direita, de lado, de centro, nacionalista, trabalhista, socialista, tudo isso, a gente nunca conseguiu resolver esses problemas fundamentais? Isso é coincidência, gente? Isso é falta de... porque não fez um número maior de deputados, não fez um número maior de governadores, sabe? Tipo, não dá para pensar isso, né? Tem um texto meu no blog da Boitempo sobre Darcy Ribeiro, em que tem uma coisa que é muito massa, né? Darcy Ribeiro passou a vida lutando pela educação, né? E aí Darcy Ribeiro pergunta, antes do golpe de 64, se era necessário o socialismo para construir uma escola digna para todas as crianças e adolescentes no Brasil. E ele responde que não, que dava para fazer isso sem socialismo, confiando naquele processo do governo Jango, luta pelas reformas de base e tal. Darcy Ribeiro morreu sem uma escola digna para todas as crianças do Brasil e morreu convencido que não. Infelizmente, não dá para construir uma escola digna sem uma revolução, um socialismo, um poder dessa classe dominante e fecunda. Então, ou seja,
Você tem vários pensadores e pensadoras que foram num caminho de lutas por reformas, especialmente naquele contexto ali do suicídio de Vargas até o golpe, e que depois fizeram um caminho de volta e morreram nos anos 90, nos anos 2000, chegando à conclusão de que, ó, bicho, depois de 50 anos de militância política, a conclusão que se chega é que a classe dominante brasileira não tolera nada de reformas. E mesmo quando ela consegue ser parcialmente derrotada e a gente consegue conquistar a reforma, como foi a criação do SUS, ela rapidamente trata de criar mecanismos para deformar essa reforma. No caso do SUS, por exemplo, uma das características mais marcantes é o seu desfinanciamento permanente. Então, o argumento do poder da classe dominante para definir um caminho reformista, na verdade, se a gente for pensar bem, está achando o caminho contrário. É a classe dominante brasileira, por ser tão poderosa, por ser tão forte, por ter tão concentrado poder econômico, a propriedade da terra, a mídia, os bancos, a propriedade do meio de produção, para a gente conseguir avançar algumas reformas, a gente precisa primeiro quebrar esse poder. Né? Caso contrário, a gente não vai conseguir conquistas estruturais praticamente nenhumas. E na prática foi isso que aconteceu nos últimos 30 anos, viu, gente? Faz 30 anos que o Brasil não tem uma reforma que a gente possa chamá-la de reforma, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom, o Jones Manuel tem aqueles discursos prontos, né, cansativos dos esquerdistas, mobilização política, crítica disso, crítica daquilo, né? Então é muito cansativo esse discurso. E depois achei que ia ter mais coisa do Roncalha, eu não sei qual que é estritamente a visão do Roncalha, é a segunda vez que eu vejo ele aí falando, né? Mas do jeito que o Jones Manuel fala, parece que quando vira a revolução, se vier, né, revolução comunista, esperamos que não venha nunca, o mundo vai ficar uma maravilha, vai ser tudo bonito, todo mundo vai ter escola boa e tal. Ó, Venezuela como é que tá? Tá todo mundo rindo à toa? Tá uma maravilha ou tá uma miséria completa? Tá uma miséria completa. E Cuba, como é que é? Tá uma maravilha? Como é que são as coisas lá? Agora Cuba tá com apagão quase diário de 10 horas por dia, porque Cuba não tem dinheiro para manter luz elétrica funcionando, né? Parece que em Cuba são só termoelétricas altamente poluentes, eles não têm dinheiro para comprar óleo ou carvão para mover essas termoelétricas e aí gerar energia elétrica. Então tem apagões de até 10 horas por dia. Cuba está completamente falida, está à beira de um colapso completo. E a Nicarágua também. Então, aí 3 exemplos de socialismo no qual, se a coisa estava ruim antes do Chávez, levou a Venezuela ao colapso. Estava ruim, né, antes do Ortega, já ficou pior ainda com a Nicarágua. E Cuba está um desastre completo. A Argentina também, o peronismo socialista destruiu a Argentina. Então, do jeito que o Jones Manuel fala, parece que tem grandes exemplos na história de que a Revolução Comunista salvou as nações, levou as nações para o desenvolvimento, escola para todos, água para todos, todo mundo rindo, todo mundo feliz. E o que nós vemos na prática é miséria, massacre, ódio, é isso que nós vemos. Então, na União Soviética, quando teve o golpe, teve massacre, teve o Gulag, teve milhões de mortos. Quando teve a Revolução na China com Mao Tse Tung, foi o recorde mundial de mortos, né? Está nas costas do Mao Tse Tung, mais de 60 milhões de mortos entre massacres e fome. Camboja, massacre. Europa Oriental, massacres, punições e tal. Então, no socialismo novo aí, provando que o socialismo só leva a miséria e a fome. Venezuela, Nicarágua e Cuba provam isso. Coreia do Norte, uma nação prisão, não deixa ninguém escapar. O próprio Muro de Berlim prova que o comunismo é ineficiente. Essa turma, depois dessa perspectiva histórica, depois da lição do socialismo real que fracassou, essa turma ainda insiste em defender o socialismo. Viu? Olha, dose, é triste. O Marx sendo, infelizmente, as pessoas estão cada vez com mais interesse em Marx para defendê-lo, significa que as pessoas não aprenderam nada. É impressionante, é lamentável. Para você que está nos assistindo, ainda não nos conhece, se inscreva no nosso canal. E nós temos um curso sobre o marxismo, né? Um curso que refuta aí o marxismo. Lembra, é o marxismo real, baseado nos textos de Marx e Engels. Não é um marxismo que os marxistas
ioiô, marxistas de iPhone, acham que foi o marxismo, acham que é, né? É o marxismo real. Então eu lancei um livro e também um curso, né? Sobre o marxismo real, onde o Marx fala o seu ódio contra a religião, onde o Marx se declara materialista radical, onde ele diz que tem que ter violência mesmo, onde ele diz que tem que ter revolução, onde ele diz que ele é contra, tem ódio às tradições. Então eu mostro o socialismo real e não o imaginado aí pelos militantes comunistas. Então, se você que tem interesse, tem aí o link da venda aí do nosso curso sobre marxismo. Bom, ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.